Então, gente, boa tarde mais uma vez a todos e todas e todes. Hoje a gente vai falar sobre Libras, né? Que língua é essa? Então, como palestrante, nós conseguimos, graças a Deus, uma palestrante maravilhosa, que é Ligineia Barreiras. Ela é mestre em estudos linguísticos pela Universidade Estadual de Feira de Santana. É membro do Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo. É especialista em Libras pelo Instituto Federal Baiano e Educação Inclusiva pela Faculdade de Tecnologia e Ciências. É licenciada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana e bacharel em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora de língua portuguesa e respectivas literaturas. É professora, tradutora e intérprete de Libras e possui experiência em tradução e interpretação em sala de aula, concursos, cursos, palestras, ensino de língua portuguesa para surdos, ensino de Libras, ensino de linguística e entre outros assuntos. Então, seja bem-vinda, professora. A fala está com a senhora. Obrigada, mais uma vez, boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso, porque estava aqui com um probleminha na conexão, mas vamos aproveitar esse momento, né, para a gente conversar um pouquinho a respeito do que é a Libras, o que é a língua brasileira de sinais. Como foi a Yasmina, foi que fez a apresentação? Além de professora, né, eu também sou tradutora, então eu iniciei na área já há algum tempo, eu acho que quase uns 20 anos. Não que eu seja velha, tá? Mas é que eu comecei um pouquinho mais nova, vamos dizer assim. Então eu iniciei, justamente, às vezes as pessoas têm a curiosidade, né? Ah, como foi que você começou? Por que você teve interesse? Então eu vou contar só um pouquinho da minha história para vocês conhecerem também, tá? Eu tinha curiosidade em aprender, porque eu via, assim, bem raramente na televisão, né? Na época de Xuxa. Então, de vez em quando aparecia uma moça lá fazendo uma interpretação e eu ficava curiosa. E depois eu tive a oportunidade de fazer um curso básico. E quando eu fiz esse curso básico, então eu realmente gostei, me identifiquei muito com a área e resolvi prosseguir nos estudos. Assim que eu comecei, uns 2 anos depois, 2 anos não, acho que menos de um ano depois, eu já comecei a atuar como intérprete no âmbito religioso. Não que tivesse uma formação específica, mas diante da necessidade, então eu comecei a interpretar. E isso aconteceu com a maioria dos intérpretes, né, que estão aí hoje no mercado de trabalho. Muitos deles iniciaram justamente no âmbito religioso, devido à necessidade, né, do local em que eles estavam, e foram aprendendo e foram fazendo a interpretação de maneira, vamos dizer, empírica, né? Sem ter estudo, sem ter uma formação específica, mesmo porque naquele período não tinha formação nem para professor de Libras e nem para tradutor, intérprete também. Então, fui conhecendo os surdos, fui aprendendo mais também, fui um pouco autodidata, né? Comecei a pesquisar, a procurar, aprender mais. Naquela época também, eu falo assim, naquela época, gente, parece que está bem distante, né? Mas não está tão distante assim, não. Mas, assim, o acesso à internet era muito difícil, a gente não tinha acesso a materiais, então a gente tinha essa dificuldade com os estudos, né? Com o aprendizado, porque tinha essa dificuldade de ter acesso aos materiais. Então, comecei a fazer contato, né? Com outros colegas, fui conhecendo, comecei a participar de eventos, de palestra, cursos, quando eu era aqui próximo, né, à feira. Normalmente esses cursos, esses eventos aconteciam mais na capital. Então, Salvador relativamente próximo, né? Então, eu comecei a participar e comecei a ter contato com o pessoal. Então, através desses contatos que a gente ia adquirindo materiais, ia se aprofundando nos estudos e fui conhecendo alguns estudos aqui também em Feira de Santana. Comecei a participar da comunidade surda. Inclusive, como vocês fizeram minha apresentação, né? Como a Yasmin fez minha apresentação, na língua de sinais tem o sinal pessoal. E o meu sinal pessoal é esse.
Então, dentro da comunidade surda, eu, Lidineia, sou conhecida através desse sinal, que é a referência visual do meu nome na língua de sinais. Então, esse sinal pessoal é a partir de uma característica da pessoa que os surdos, né, eles observam e dão esse sinal, que pode ter a primeira letra do nome, pode ser relacionada à profissão da pessoa ou uma característica física. Às vezes relacionada a usar óculos, ter cabelo cacheado, tem alguma manchinha. Então, no meu caso, eu tenho uma pintinha. Não sei se dá para vocês verem, mas eu tenho uma pintinha aqui. Então, esse é o meu sinal. Então, é como eu sou conhecida dentro da comunidade surda. Então, foi nesse processo que eu iniciei. Aí, depois de uns 5 ou 6 anos, foi quando começou a ficar mais forte o processo de inclusão aqui em Feira e começou a ter a contratação de intérpretes, né, na rede estadual de ensino. E naquele momento eu levei meu currículo no Centro de Apoio Pedagógico e fui selecionada para iniciar junto com mais 2 colegas lá no Instituto de Educação Gastão Guimarães. Então, foi o primeiro local que eu comecei a atuar profissionalmente mesmo sem ter essa formação a nível de graduação ainda, porque não tinha. Eu até tinha interesse, mas aqui não tinha. Às vezes só tinha algum curso mais específico em São Paulo, Rio de Janeiro, e naquele momento para mim era inviável aquela formação. Foi por isso que eu acabei partindo para fazer o curso de Letras Vernáculas na UFES, justamente porque não tinha a formação específica em Libras. Aí, posteriormente, quando criou o curso, aí eu tive a oportunidade de fazer também o bacharelado, como as meninas bem colocaram. Então, eu fiz o bacharelado também em Letras Libras, que o bacharelado é voltado justamente para a área de tradução e interpretação. Tinha a licenciatura, mas eu acabei optando pelo bacharelado. No curso Letras Libras, que foi ofertado em 2006, a primeira turma, que era um curso à distância, a prioridade era para os surdos no curso de licenciatura. Então, eu fiz quase 90% da prova, né? Mas não consegui a vaga, porque a prioridade era justamente para os surdos. Ouvintes, eu acho que só tinha uns 6 ou 7, não me recordo agora, eram poucos, porque, de acordo com a quantidade de vagas, o mínimo era para os ouvintes. Ou, se aquelas vagas destinadas aos surdos não fossem completadas, aí poderia colocar os ouvintes. Aí, na segunda turma de 2008, eu fiz o bacharelado, já não optei mais pela licenciatura, optei pelo bacharelado. Então, é basicamente essa a minha trajetória, né? Então, trabalhei mais de 8 anos como intérprete trabalhei no ensino fundamental 2, no ensino médio e no ensino superior também. Mas já tem algum tempo que eu saí de sala de aula mesmo como intérprete para ficar mesmo na área da docência. Então, saí da área da interpretação para a área da docência. Não que eu me afastei da área da interpretação, não, que é uma área que eu gosto bastante. Tenho feito algumas pesquisas também, junto com outros colegas. É uma área que eu gosto demais. Assim, só atuo em eventos, palestras, cursos, mas ficar como intérprete mesmo, por exemplo, em uma sala de aula fixa, concursada, não. Eu preferi ir para a área da docência. Então, essa basicamente é a minha trajetória, né, em relação à língua de sinais. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é a língua brasileira de sinais. Vocês que estão aqui presentes, alguém já sabe alguma coisa de Libras, já tem algum tipo de conhecimento, já teve algum contato com um surdo? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Já que a gente não está assim pessoalmente, para a gente olhar, para a gente se ver. Então, eu queria que vocês falassem se já tiveram algum contato com algum surdo, se alguém já sabe alguma coisa de Libras, ou se não tem nenhum tipo de conhecimento. Aí, quem quiser, pode abrir o microfone e falar. Enquanto eu vou colocar aqui a conexão. Certo. Eu não tive nenhum contato, só vejo assim a distância e me sinto culpada por ainda não ter aprendido Libras, mas estou tentando aprender e estou agora cursando a disciplina de Libras Noções Básicas na UFES, na graduação. E aí a gente já aprendeu uma coisinha assim, e também por fora já consegui aprender, mas ainda não consegui colocar em prática. Certo. Bom, boa Além de tarde, Patrícia, Lilia. mais alguém? Eu já vi várias
tive contato assim, no supermercado a gente vê muitas deles trabalhando lá como embalador, não é? No supermercado. Agora, ano passado, eu tive a curiosidade de me inscrever num curso de interpretação de sinais pelo IFBA. Bati a cabeça, quase que eu morro, porque é muito difícil. Então, fazer as atividades que exigia que a gente filmasse, a gente, numa situação, né? Fazendo os gestos, os sinais, menina, foi um sufoco. Terminei o curso, mas terminei muito aquém do que deveria. Eu acho que é um aprendizado que você tem que levar para a vida toda, né? Agora, eu nunca tive um contato assim de estar me comunicando, né, com alguns, não. Mas, então, eu não tenho nem sinal ainda, né? Diz que geralmente você tem um sinal e seu sinal quem lhe dá é um surdo. Não tive, mas eu acho que ainda vou para frente. Agora eu tenho muita dificuldade motora, entendeu? Do gestual. Então, para mim, foi muito complicado. Mas terminei lá o curso, mas não saí me achando apta a esse papel de ser intérprete ou de fazer leitura e interpretação ainda, ok? Mas é assim mesmo, aí tem que dar continuidade aos estudos, né, para ir ganhando um pouquinho mais de prática, se tiver a oportunidade de ter contato com o surdo, também aí para poder melhorar esse aprendizado. Jennifer também está fazendo a disciplina. Então, quem está fazendo a disciplina, de repente, algumas coisas que eu vou abordar aqui já sabe, já pode, durante a explanação, vocês podem perguntar, podem tirar dúvida, fiquem à vontade, tá? Tiago já fez a disciplina. Tem muito tempo, Tiago? No semestre passado. Ah, então tá fresquinho, tá recente. Tá, relativamente. Na disciplina, nós fizemos um curso online, que fazia parte da avaliação. Até um curso interessante. Agora, meu problema é, como a professora Célia falou, a questão motora, que alguns gestos são bem rápidos e eu acho complexos, difíceis. Poderiam ser mais simples alguns. Uhum. No início é um pouco complicado mesmo, mas com o passar do tempo, se continuar praticando, aí vai melhorando essa questão também. Então vamos lá. Libras. Que língua é essa? A língua de sinais brasileira. Vocês podem ver duas expressões, duas terminologias, né? Pode ver língua de sinais brasileira e língua brasileira de sinais. Que a língua brasileira de sinais também é uma abreviação, né? Mas, no geral, mundialmente, a nomenclatura mais utilizada é língua de sinais brasileira, porque é a língua de sinais e que aqui no caso do Brasil é a brasileira. Tem a língua de sinais de outros locais também. Então, em relação à língua de sinais brasileira, o que é essa língua, né? Como é que ela é estruturada? Então, a língua de sinais brasileira é um sistema linguístico natural utilizado pela pessoa com surdez. Então, a pessoa surda, aquela que é usuária da língua de sinais, então ela utiliza justamente dessa língua para se comunicar. Por que eu digo o surdo que é usuário da língua de sinais? Porque tem alguns surdos, tem algumas pessoas com surdez que não utilizam a língua de sinais. Tem algumas pessoas que utilizam a oralização, ou seja, conseguem desenvolver um pouco a fala e acaba utilizando mais a oralização. Tem outras que não aprendem a língua de sinais e
além da oralização, desenvolve um pouco da escrita também. E tem outros que não têm garantido nem a língua portuguesa oral e nem a língua de sinais. Então, a gente até costuma dizer que é uma pessoa como se não tivesse uma língua, porque ele acaba usando muito mais mímica, gestos para se comunicar do que utilizar uma língua mesmo para aquela comunicação. A modalidade da língua de sinais, ela é espaço visual ou gestual visual. Por quê? A informação linguística, ela é recebida através da visão e produzida através das mãos. Então, ela é espaço visual ou gestual visual. Então, a gente sempre fala, né, bate nessa tecla que a língua de sinais é uma língua visual. Ela é bem visível. O local que tem 2 surdos que utilizem a língua de sinais chama logo a atenção, justamente porque é uma língua que ela é visual. Então, chegou 2 surdos em determinado local, começa a conversar, todo mundo já começa a voltar os olhares, né, para aquelas pessoas, justamente porque a língua ela é visual. E a maioria das pessoas não estão acostumadas ainda com a língua de sinais. Um cenário que vem sendo modificado um pouquinho devido a esse momento, né, de pandemia, com o ensino remoto, com esse número imenso de lives. Então, a língua de sinais ela tem sido mais difundida, as pessoas têm visto mais, né? Então, ficou mais visível ainda a utilização da língua de sinais. E ela sendo de modalidade espaço visual, as experiências do surdo, as experiências da pessoa que tem a surdez, que utiliza a língua de sinais, vai ser experiências totalmente visuais, através das suas interações com outros surdos, ou outros ouvintes que utilizam também a língua de sinais, que sabem a língua de sinais, na comunidade surda. Vou explicar o que é a comunidade surda, que costumamos falar. A comunidade surda, os pesquisadores trazem esse conceito de comunidade surda para aquelas pessoas que utilizam a língua de sinais, sejam elas surdas ou ouvintes. Então, professores, intérpretes, familiares que utilizam a língua de sinais são pessoas que fazem parte dessa comunidade, né, da comunidade surda. Porém, tem alguns pesquisadores que trazem a ideia de comunidade surda apenas composta por surdos. Eu trabalho também nessa perspectiva de surdos e ouvintes, né? Os ouvintes que são usuários também da língua de sinais, os ouvintes que são bilíngues. Então, essas experiências que os surdos eles trazem são completamente visuais. Porque na ausência da audição, eles vão desenvolver muito mais a questão visual. Então, eles têm uma visão mais ampliada, eles têm mais atenção para determinadas coisas do que nós ouvintes. Por quê? Nós nos distraímos facilmente. Com qualquer coisinha, nós nos distraímos. Então, estamos conversando com alguém, de repente cai alguma coisa, você vira, você olha, é algum som, alguém lhe chama. Então, nós vamos, assim, nos dispersando. E com o surdo, não. Ele fica mais focado naquilo que ele está fazendo. Por exemplo, se eu estiver conversando com um surdo, então, é falta de educação eu ficar o tempo inteiro desviando o olhar dele. Por quê? Ele vai entender que aquela conversa já encerrou ou que eu não estou mais, ou que aquela conversa não é mais interessante para mim. Justamente porque eu tiro a minha visão dali da sinalização. Então, nós precisamos ficar o tempo inteiro no campo de visão do surdo, para a gente manter essa comunicação. Ele utilizando a língua de sinais ou não, mesmo um surdo oralizado, que vai utilizar a leitura labial, nós precisamos ficar no campo de visão dela para que ela consiga fazer, né, a leitura labial, consiga ver a articulação das palavras para poder identificar, consiga captar alguma palavra, né, que nós oralizamos também enquanto estamos sinalizando, ou se eu não estiver sinalizando, só estiver falando. E se eu estiver sinalizando também e ficar virando o tempo inteiro, é como se houvesse um corte também naquela conversa. Então já fica aí uma dica também para vocês, né, quando estiverem em contato com o surdo, evitar ao máximo distrair, né, enquanto estiver conversando com eles, justamente porque sai do campo de divisão. Então, surdos, né, amigos que a gente já conhece, tem bastante contato, aí eu lembro que tem uma conhecida sua que ela sempre fala: ah, mas vocês, ouvintes, são demais, vocês viram o tempo inteiro quando a gente está conversando. É o que vocês tanto
olham. E quando você vira, você precisa explicar por que você virou. Não, teve um barulho ali, alguém passou e me chamou, ou caiu alguma coisa. Para ele entender o porquê você está virando. Porque você está saindo do campo de visão dele. Porque senão ele perde aquela informação. Se eu estiver falando e eu viro, ele perde aquela informação. Então, no contexto também de sala de aula, isso é muito importante. Não sei se todos aqui são da licenciatura ou já são professores, mas é muito importante que o professor em sala de aula que tenha um aluno surdo, ele se atente para isso também. Às vezes o professor não tem essa informação, ele não sabe como se comportar com aquele aluno surdo, né? Porque ele não teve nenhuma formação. Desculpa, não teve formação e nem tem informação a respeito disso. Então, o professor ele precisa evitar ao máximo escrever ao quadro e falar ao mesmo tempo. Então, tem alguns professores que têm esse costume. Então, eles ficam de costa para a turma, anotam alguma coisa no quadro e ali mesmo eles estão falando, explicando e tal. Com o surdo, evitem fazer isso, não façam isso, porque ele não vai conseguir acompanhar. Se tiver um intérprete em sala, menos mal. Mesmo assim, é ruim, porque ele está acompanhando o intérprete, mas ao mesmo tempo ele acompanha o professor. Se o professor é de costa, fica estranho para ele também. Eu lembro que quando eu estava em sala de aula, às vezes eles falavam assim, o professor estava escrevendo, né, e de costa, e eu interpretando. Eles falavam, mas o professor está falando? Sim, está falando. Ele está falando e escrevendo? Sim, ele está falando e escrevendo. Porque isso é uma característica basicamente nossa de ouvintes, né? Então, eu falo e vou escrevendo também ali quase que ao mesmo tempo. Então, para o surdo isso é ruim. Então, a gente precisa se policiar se tiver um aluno surdo para fazer de que maneira? Ou primeiro, eu escrevo tudo que eu preciso escrever lá no quadro e depois eu vou explicar, ou eu explico e depois vou lá e escrevo. No início é muito difícil para quem não tem esse costume, né? Então precisa ser aos poucos, mesmo para você ir tendo esse costume. Eu já acostumei tanto trabalhar com os surdos que, mesmo nas minhas turmas de ouvintes, eu faço desse jeito. Se eu for escrever alguma coisa, eu escrevo primeiro e depois vou lá e explico. Ou eu explico e depois chego lá no quadro e faço a anotação. Porque, para mim, já é algo natural, eu já incorporei isso e eu faço tanto se tiver surdo como se não tiver na minha sala. Então, isso é importante também para aqueles que são professores, né, que estão no processo de formação, que vocês tenham esse conhecimento, para que vocês fiquem também mais próximos daquele aluno surdo. Então, sempre evitar falar e escrever ao mesmo tempo, né? Ficar de costa para aquele aluno. Porque, apesar de ter um intérprete, mesmo ele olhando para o intérprete, de vez em quando ele olha também para o professor. A depender do que o professor esteja fazendo, o intérprete vai ficar bem próximo ao professor. Então, aquele surdo ele vai conseguir acompanhar. Então, ele vai observar as expressões do professor, o que ele está dizendo. Então, ele vai acompanhando a sinalização e acompanha também o professor. Então, e essas experiências visuais deles é muito importante. Em sala de aula, os recursos visuais vocês precisam utilizar bastante também durante as aulas de vocês. Ser aulas bem expositivas. Não ficarem presos somente ao livro didático. Então, o quanto vocês puderem utilizar de recursos visuais tendo um aluno surdo, vai ser ótimo para o desenvolvimento dele, para o aprendizado dele. E eu digo assim, não só para ele, mas para os ouvintes também. Porque quando você faz uma adaptação para algum aluno com deficiência, aquela adaptação acaba servindo também para o outro que não tem nenhuma deficiência. Então, se você tem um aluno cego e você faz alguma adaptação, de repente aquela adaptação que você fez vai ser útil também para os demais, vai ajudar nesse processo de ensino e aprendizagem também. Ou se tem um aluno surdo, algum aluno autista, com alguma dificuldade intelectual. Então, é preciso pensar nisso também. Então, aquela adaptação que você faz não pode ser uma adaptação a ponto de que só seja beneficiado aquele aluno com deficiência. Não, tem que pensar na adaptação, mas que seja útil para todos, tanto para os que têm deficiência, para aqueles que não têm a deficiência. Na língua de sinais brasileira, a sintaxe ela é espacial. Por que ela é espacial? Justamente porque a língua é de modalidade visual, espaço visual. Ou seja, eu tenho um espaço
de sinalização, no qual eu preciso respeitar esse espaço de sinalização. Tem as regras de formação dos sinais, assim como tem as regras de formação das palavras nas línguas orais, no nosso caso, na língua portuguesa. E a sintaxe, na língua de sinais, ela vai ser justamente espacial. Ela vai ser linear e espacial. Linear porque quando eu faço uma sentença, eu vou fazendo os sinais também separadamente. Porém, ela é espacial porque é como se fosse em bloco. Quando eu faço um sinal, ali eu já trago todos os parâmetros juntos naquele sinal. Na língua portuguesa, a sintaxe ela é linear. Então, vai ser um fonema após o outro, ou seja, uma letra após a outra para formar aquela sentença, para formar aquela frase. E na sintaxe espacial, como eu disse, é como se fosse um bloco que eu faço tudo. Então, assim, eu sinalizo boa tarde. Ela foi linear, porque primeiro eu fiz o sinal de boa, e depois eu fiz o sinal de tarde. E é espacial, porque quando eu faço o sinal de bom, o que é como um quadro branco? Esse espaço. Ah, sim. Que é o espaço no qual você vai escrever, né? Você vai fazer a sua sinalização. Exatamente, pronto. Isso. Então, assim, eu tenho esse espaço de sinalização. O meu espaço de sinalização, ele faz justamente parte também dos parâmetros da língua de sinais. Então, daqui a pouquinho eu falo mais sobre os parâmetros, mas só para vocês compreenderem. Então, eu tenho esse espaço de sinalização, que é da minha cintura para cima, tem aqui assim, como se fosse um quadradinho mesmo. Eu vou fazer tudo aqui nesse espaço. Tanto que se vocês observarem, né, você já deve ter visto com certeza na televisão, nas lives, então tem lá a janelinha com o intérprete e ali ele faz toda a sinalização. Nesse espaço aqui, à frente do sinalizador, né? Então, a sintaxe espacial, justamente porque eu vou utilizar esse espaço para fazer essa sinalização. Então, quando eu faço aqui o sinal de boa, aqui eu já englobo todos os parâmetros de formação do sinal de boa. Então, eu tenho a configuração de mão, tenho o movimento, tenho a orientação da palma da mão, tenho a expressão facial, a expressão corporal, se tem movimento ou não tem aquele sinal. Então, por isso que ela é espacial. Então, eu vou fazer tudo aqui. E eu penso no sentido de linear, porque eu vou fazer um sinal após o outro. Então, igual na língua portuguesa, eu escrevo uma palavra, depois outra palavra, né? Um fonema após o outro. Na língua oral, eu não vou fazer, por exemplo, na língua oral, ela é totalmente linear, justamente porque eu não faço 2 fonemas ao mesmo tempo. Ou eu faço um e depois o outro. Na língua de sinais, eu posso fazer 3, 4, até os 5 parâmetros todos juntos. Então, quando eu faço aqui, por isso que a gente fala que é como se fosse em bloco. Então, quando eu faço aqui, eu já coloquei tudo aqui nesse sinal. Então, por isso que a sintaxe ela é espacial. Além disso, na língua de sinais brasileira, nós temos as referências anafóricas, através dos pontos estabelecidos no espaço. Então, na língua de sinais, praticamente não vai ter ambiguidade. Por quê? Justamente eu uso o anaforismo, que é essa marcação, o estabelecimento de pontos aqui no espaço. E quando eu faço essa marcação, esse estabelecimento dos pontos aqui no espaço, acaba que não tendo como ficar ambígua uma sentença. Porque eu marquei aqui, marquei ali. Por exemplo, se eu estiver contando uma história, falando alguma coisa, e que tenha 2, 3 personagens, eu faço a marcação aqui desses personagens. E sempre que eu precisar me remeter àquele personagem, eu preciso ir até aquele local que eu fiz a primeira marcação inicial. Agora, a pessoa que está sinalizando precisa ter consciência disso, precisa ter consciência e conhecimento para fazer da maneira correta. Porque senão, aí fica confusa a história, fica embolada. Porque, por exemplo, se eu vou contar a história, João e Maria. E aí eu coloquei João aqui, do meu lado direito. Então aqui eu coloquei João. Aqui eu coloquei Maria. Então eu fiz essa marcação, eu sinalizei aqui, ó. João, aqui, Maria. E aí no decorrer da história, quando eu falar de João, eu sempre vou me referir a esse local aqui, que eu marquei João. Se eu esquecer ou me confundir e apontar para cá, na história lá ele vai entender que já foi Maria e não João. Porque eu mudei o local.
eu estava querendo falar de João, mas eu apontei para o lado de Maria. E aí, na história lá, acabou ficando Maria e não João. E isso pode acabar trazendo uma confusão para o espectador surdo, né? Se você faz essa embolação nessa marcação dos referentes. Mas isso justamente tem que ser bem trabalhado. Por exemplo, quem faz a graduação em Letras Libras, né? Então, quando estuda a sintaxe da língua de sinais, então trabalha bastante essa questão dos pontos, né, estabelecidos no espaço, essa questão do anaforismo, que você precisa sempre se remeter àquele local. E acaba não tendo ambiguidade justamente por conta disso. Por exemplo, eu coloquei aqui João, coloquei aqui Maria. Aí no português eu falo assim, João disse a Maria que a mãe dela caiu. Ou que a mãe caiu. Às vezes fica ambíguo. É a mãe de quem? É a mãe de João ou é a mãe de Maria? Então, aqui na sinalização, eu faço essa marcação. João, aqui Maria. Então, João falou para Maria que a mãe dela caiu. A mãe dela caiu. Então, ele fez sua mãe caiu. Se fosse a mãe dele, ele na sinalização já ia dizer que a mãe dele caiu. Então, acaba tirando a ambiguidade na sinalização. Mas isso se eu faço da maneira correta, né? Utilizando justamente essa marcação dos pontos estabelecidos no espaço, utilizando corretamente essa referência anafórica. Que a referência anafórica é justamente isso. Você faz a marcação de coisas que não estão ali presentes. E isso não só de pessoas, personagens, coisas também. Sei lá, tô falando de salada de fruta, que eu fui comprando as coisas para ir fazendo. Ou eu estou fazendo uma receita, então eu arrumo todo aqui meu ambiente. O ovo, peguei, coloquei aqui. A farinha, peguei, coloquei aqui. Peguei outro negócio. Então eu faço essa arrumação, essa marcação aqui anafórica. Então pode ser de pessoas presentes ou não. Eu consigo fazer essa marcação. 3, 4 personagens, dá para você fazer essa marcação direitinho. A partir de 5, já começa a ficar mais complicado, porque aí você precisa ter muita atenção para você saber exatamente onde você colocou cada um, para não ter confusão. E essa marcação era bem importante também, justamente na contação de história. Então, na contação de história para as crianças, então que às vezes tem mais de um personagem, né? Então você precisa realmente fazer essa marcação para aquela criança entender realmente a história, porque senão fica uma bagunça ali a história. Na língua de sinais brasileira também não tem marcação de gênero. Então o gênero ele não é marcado na língua de sinais. Aí, professor, eu faço só esse sinal aqui. Quando a gente coloca na língua portuguesa, que a gente já fala, né, no masculino, professor. Mas na sinalização, se eu quiser especificar que realmente é o professor, eu preciso colocar o sinal de homem. Ou, se eu quiser dizer que é a professora, eu coloco o sinal de mulher. Então, a marcação ela vai ser feita justamente assim, com o sinal de homem e o sinal de mulher. Se for em relação a animais, aí vai ser o sinal de macho e o sinal de fêmea. Mas tem alguns animais que já tem um sinal diferente para o macho e um sinal diferente para a fêmea, o que acaba também facilitando ainda mais, né, a sinalização. Então, já faz o sinal realmente da fêmea ou do macho. Na língua de sinais, as expressões faciais, elas têm valor gramatical. Então, a expressão facial, ela faz parte dos parâmetros da língua de sinais. Como a maioria fala, eu fico assistindo, eu vejo assim, os intérpretes, eles fazem muita careta. Não são caretas, são expressões faciais. Claro, tem alguns que exageram? Tem. Tem aqueles que acabam exagerando na expressão. Às vezes a pessoa que está falando não está nem tão expressivo assim e o intérprete está lá todo expressivo, todo sorridente e às vezes não está condizente, né, com a pessoa que está oralizando. Então, as expressões faciais, elas são muito importantes justamente porque elas têm um valor gramatical. São 2 tipos de expressões.
Tem as expressões, elas são gramaticais, né? Então tem no nível sintático, no nível morfológico e tem as expressões afetivas. As afetivas relacionadas ao grau do... Desculpa, relacionadas ao grau do adjetivo, não. As afetivas relacionadas aos sentimentos, às emoções. E as gramaticais, que é no nível morfológico, que é relacionadas ao grau do adjetivo. E no nível sintático, que é relacionada às sentenças, né? Então, a sentença interrogativa, afirmativa, negativa, condicional. Eu vou utilizar as expressões faciais para fazer essa marcação durante a sinalização. Então, as expressões faciais, para mostrar que está alegre, triste, eu vou precisar fazer o sinal junto com a expressão, para que o surdo entenda, para que o surdo compreenda. Se vocês observarem os surdos conversando, eles são bem expressivos. Nós somos expressivos, mas eles são muito mais, porque eles, como as expressões faciais elas fazem parte da gramática, então eles acabam ficando muito mais expressivos. E eles falam, né, que tem dificuldade de compreensão quando o intérprete não utiliza as expressões. Quando o intérprete fica com cara de egípcia. Então fica com aquela expressão neutra o tempo inteiro. A pessoa que está lá falando, palestrando, fazendo o que for, tá quebrando pau, tá esbravejando e ele tá com a mesma expressão neutra o tempo inteiro. E isso é péssimo para o surdo. Isso. Então, isso é péssimo para o surdo, porque ele está vendo que o ouvinte, né, a pessoa que está ali palestrando, que está conversando, está com uma expressão totalmente diferente, né? Como é que ele vai perceber a mudança no tom de voz? Se a pessoa estiver emocionada, ou se a pessoa estiver com raiva. A mudança que acontece no nosso tom de voz, pro surdo, ele vai perceber através da expressão facial. E se o intérprete não acompanha o máximo que ele puder, de maneira fiel, isso pode acabar comprometendo a interpretação. Então, às vezes, o surdo começa a desconfiar. Mas a expressão dele está tão diferente da do intérprete, estranho. Então, ele começa a desconfiar daquela interpretação, daquele intérprete, né? Achando que, de repente, ele pode estar omitindo alguma informação ou não está sabendo fazer a interpretação, justamente porque ele está percebendo essa diferença nas expressões. Então, para demonstrar alegria, então, preciso fazer a expressão, né? Eu não vou fazer o sinal de alegre, ao menos que esteja sendo irônica. Então, se estiver sendo irônica, eu posso fazer o sinal com uma expressão diferente daquele sinal. Então, para mostrar alegria, tristeza. Então, a expressão já fica mais caidinha, já mais cabisbaixo. E a expressão corporal vai junto também, porque eu me curvo mais, ó, tristeza, alegria, estufo mais o peito, suspendo mais a cabeça. Então, é o conjunto, expressão facial e expressão corporal junto. E a gramática da língua oral, ela é distinta da gramática da língua de sinais. Então, a gramática da língua de sinais, ela é diferente da gramática da língua oral. A sentença, né, a ordem básica da frase na língua portuguesa é sujeito, verbo, objeto. Na língua de sinais, também essa é a ordem básica. Porém, tem outras ordens também que é utilizada. Objeto, verbo, sujeito. Então, tem outras arrumações que são mais utilizadas também na língua de sinais e que quase não são utilizadas na língua portuguesa. Então, tem essa distinção. A classificação verbal na língua de sinais ela é totalmente diferente da língua portuguesa. Na língua de sinais vai ter verbos que são os verbos classificadores, verbos com concordância, sem concordância, verbos manuais, verbos direcionais, não direcionais. Em relação à marcação temporal, na língua de sinais, ela vai ser feita através dos advérbios temporais e não através do verbo. Então, são os advérbios temporais que vai marcar, né, o tempo, se está se referindo ao presente, ao passado ou o futuro. Então, não vai ter aquelas classificações todas que nós temos, né, na nossa língua portuguesa. Então, tem essa diferença. Então, são distintas as duas gramáticas.